Já sabemos quem são os finalistas da Copa do Brasil 2023. Em São Paulo, deu São Paulo. No Rio de Janeiro, deu Flamengo. E assim se encerra a fase de semifinal da Copa do Brasil. Vamos começar pelo jogo que foi o primeiro deles, o jogo entre o São Paulo e Corinthians, às 7h30 da noite. O jogo teve um pouco de atraso, o ônibus do Corinthians foi apedrejado na chegada ao estádio, o que naturalmente é uma coisa horrível, mais uma vez acontecendo, não deveria acontecer. E para quem tem acompanhado aqui o canal, tem visto os vídeos sobre os resumos da rodada, que eu faço toda a rodada aí do futebol brasileiro, já sabia mais ou menos o que esperar do Corinthians. O torcedor do Corinthians já sabia que ele não deveria se enganar muito com esse time, que vinha conseguindo alguns resultados nos jogos recentes, mas a performance era muito fraca. O futebol do Corinthians é pobre. Defensivamente deixa muitas lacunas, ofensivamente não é eficiente. O resultado é que o São Paulo, apesar de sair atrás com um gol de desvantagem, tinha todas as condições de vencer, como acabou vencendo a partida. Foi então, portanto, São Paulo 2, Corinthians 0, considerando o placar de ida de 2-1, São Paulo classificado. O jogo em si começou com o famoso abafa, o São Paulo pressionando lá na frente, tentando criar um volume de jogo para descontar a desvantagem logo no começo, aproveitar aquele momento inicial de pressão, e o Corinthians começa mais recuado, se desfazendo da bola. E sim, eu falei da maneira correta, ele não estava buscando contra-ataques, ele estava se desfazendo da bola, na expectativa de afastar o perigo ali da sua própria área. Mas, sobretudo no primeiro tempo, ele não conseguiu criar praticamente nada com essas tentativas de transição para o campo ofensivo. Em dado momento, o Cássio erra uma saída de bola, num lance até estranho, eu diria que foi uma precipitação, não tinha por que tentar acelerar muito aquele lance, porque não haviam jogadores tão livres assim, não havia uma vantagem numérica expressiva que justificasse aquilo, mas enfim, o Cássio saiu jogando mal. Uma bola rasante, uma bola rápida, que tem uma desvantagem, que é quando o goleiro lança a bola chutando lá para cima, ela faz aquela parábola e cai lá na frente, ela vem com pouca velocidade. Então fica difícil do outro time pôr velocidade no lance também. Quando você joga uma bola rasante, se o cara rebate, do jeito que ele rebate, ela já volta para o seu campo de defesa, Isso acabou acontecendo. A defesa do Corinthians, os seus dois volantes estavam postados ali, mas muito distantes dos jogadores de ataque, então o rebote ia ficar sempre com o São Paulo numa situação como essa, porque a zona do meio campo ali estava despovoada, só tinha jogadores do São Paulo. Eles ficam com o rebote e o jogador, o Rato, acaba tendo espaço total para limpar o lance, bater pro gol, fez um bom gol, o chute foi bom, abriu o placar e já logo no começo do jogo anulou a vantagem que o Corinthians pudesse ter para tentar administrar mais o jogo. Não, esquece, já foi tudo pro beleléu logo de cara. Depois dessa pressão inicial, o Corinthians finalmente começou a tentar manter um pouco mais da posse de bola, começou a tentar jogar, mas não teve muita eficiência, não criou lances de perigo para a defesa do São Paulo, senão por uma cabeçada do zagueiro Murilo numa cobrança de escanteio, mas aí aquela coisa, cobrança de escanteio, não tem tanto a ver assim com o jeito que o time joga. Foi um lance meio isolado ali no primeiro tempo a favor do Corinthians. Seguindo o jogo, o São Paulo chega mais uma vez ao ataque e consegue, numa jogada rápida ali do Lucas, fazer o 2-0. Uma bola que o Lucas entrou no gol com bola e tudo, o Cássio também entrou no gol, enfim, foi um lance até meio estranho de entender na hora. No primeiro momento eu nem percebi que a bola tinha tocado na trave, foi uma confusão ali, os jogadores se embolaram. Mas gol do São Paulo. Esse gol aconteceu também por erro da defesa do Corinthians. Houve uma lentidão ali do zagueiro Gil e aquela velha mania do Cássio, que já tem muitos anos que ele tem de cair para dentro do próprio gol. Se vocês buscarem na história, o Cássio tem um número enorme de gols que ele toma assim, caindo para dentro do próprio gol, Acabou acontecendo novamente. Mas aí, se vocês notarem o lance, o que acontece? O Lucas, ele dispara em velocidade de trás da marcação do camisa 7 do Corinthians, do Maicon, e no que ele se desgarra dessa marcação, ele fica entre o Maicon e o Gil. O Gil não acompanha para chegar junto, talvez ele nem perceba essa movimentação, o Maicon também não consegue acompanhar na velocidade, então ele fica totalmente livre para conseguir essa finalização que põe o São Paulo na frente, e aí sim não só anula a vantagem do Corinthians, como reverte, Agora quem precisa buscar um gol é o Corinthians. Na sequência, o São Paulo ainda tem mais uma chance de fazer o terceiro gol, que acaba não saindo, e aí começa o segundo tempo. No segundo tempo, aquela pressão inicial, aquele abafa do São Paulo mostrou que desgastou a equipe fisicamente, então o São Paulo diminui o ritmo, e você percebe que é porque o time estava cansado mesmo, e aí o Corinthians, diante do cansaço do São Paulo, começa a tentar jogar. Aí fica aquela coisa, a dependência do Renato Augusto achar algum lance mágico, acontecer alguma coisa assim mais especial, porque o Corinthians tem muita dificuldade de criar lances de ataque, vem tendo ao longo dos últimos jogos todos, nesse não foi diferente. Chegou até alguma chance impedido ali no final do jogo, um lance de quase gol, mas que não teria valido de toda forma, mas no geral não gerou grandes sustos para o São Paulo, que administrou o jogo a partir dali, e o jogo termina 2-0 com a classificação do time da casa e a consequente eliminação do Corinthians. Esse resultado reflete um pouco o que são essas duas equipes nesse momento. O Corinthians é um time defensivamente frágil, muito espaçado e ofensivamente não é tão organizado, enquanto São Paulo, dentro das linhas, pelo menos fora de campo não tanto, mas dentro das quatro linhas, é um time organizado.
Não é um time que dá um espetáculo, não é um time que sobra para cima dos adversários, mas é um time competitivo e organizado. Então, diante da organização, o Corinthians sucumbiu porque ele quase não tem. Então ficou assim. Agora, antes da gente ir para o jogo do Rio de Janeiro, em que o Flamengo vence o Grêmio, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui. Clica no gostei aí que você me dá uma força. Você ajuda sempre o trabalho dos criadores de conteúdo dessa forma, certo? Então, agradeço aí o seu like e vamos para o Rio de Janeiro, onde o resultado foi Flamengo 1, Grêmio 0. O Grêmio dessa vez veio jogando com 2 zagueiros, ao contrário do que ele fez no primeiro jogo, e que não deu certo, diga-se de passagem, né? O Flamengo teve a sua última boa partida, esse jogo de ida contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Depois disso, o Flamengo entrou numa fase bem ruim em termos de performance nos jogos, e o Grêmio, que jogou mal no jogo de ida, nesse jogo não jogou mal. Então entrou com esses 2 zagueiros, liberou um pouco mais o Bitelo ali pela direita, o Cristaldo por trás do Soares, como tradicionalmente já se faz, e o Ferreira um pouco mais aberto pela esquerda. Já entrou com o Ferreira, que muitas vezes acaba entrando ao longo do jogo, né? Dessa vez ele começa o jogo, e o Grêmio veio para cima. A verdade é essa, o Grêmio teve um jogo valente, sofreu no começo do jogo um pouco com o ataque do Flamengo, mas conseguiu se encontrar ali, foi achando alguns espaços na defesa do time rubro-negro, e a gente fala que o Grêmio gosta de jogar trocando passes, né, verticalizando os lances, assim, jogando mais pelo centro do campo, e conseguiu algumas vezes encontrar esse espaço, criou algumas chances, finalizou algumas vezes, obrigou o goleiro do Flamengo a fazer defesas, sobretudo ali com o Bitelo, né, que apareceu algumas vezes para finalizar pro gol. Perdeu até uma boa chance que ele acabou tocando meio fraco pro gol ali, recuando pro goleiro, poderia ter sido um chute mais perigoso. E o Flamengo veio numa proposta de tentar pressionar alto num primeiro momento, mas não funcionou. A linha de ataque do Flamengo tentando tirar os espaços da defesa, da saída de jogo da defesa do Grêmio, não deu certo. A bola passava pela primeira linha rapidamente e o Grêmio conseguia se organizar no ataque. Então o primeiro tempo, o Flamengo começou com alguns minutos ali razoáveis, mas o Grêmio dominou as ações do jogo e só sofreu no contra-ataque. O Flamengo teve 2 chances ali de contra-ataque acionando a velocidade, mas a decisão dos lances não foi boa e, portanto, não conseguiu resultar em mais perigo para o goleiro gremista. Um fato interessante nesse primeiro tempo é que o Flamengo teve mais posse de bola, coisa de 58-42, algo próximo a isso. Entretanto, para quem assistia o jogo, dava a impressão de ser o contrário. Isso se dá pelo fato de que o Flamengo movimentou o jogo nesses lances de velocidade, puxando contra-ataque, mas quando tinha bola, não era uma posse tão produtiva, enquanto o Grêmio, apesar de ter menos a bola, quando teve a bola conseguiu criar essas chances que eu mencionei, então dá a impressão de que fazia mais bom proveito, digamos assim, do momento em que tinha a bola nos pés. O primeiro tempo acaba em 0-0, no segundo tempo o jogo fica ainda mais aberto, com o Grêmio tendo essa necessidade de buscar o resultado, e começa uma trocação um pouco mais franca ali entre os lados. O time do Grêmio também claramente ficou cansado. A partir ali dos 25 minutos do segundo tempo, toda a pressão que o Grêmio tentava impor foi se diminuindo, e o Flamengo passou a tomar conta do jogo. Com a posse de bola, o Grêmio já não conseguia atacar mais. O Grêmio começou a tentar fazer umas ligações mais diretas, chutar a bola para o ataque e ganhar o rebote para manter uma pressão lá em cima, mas fisicamente estava desgastado e já não acertava mais tanto tecnicamente também os seus lances. Então o Flamengo ficou com o jogo bem controlado a partir desse ponto. Parecia que tudo ia encaminhar para um 0-0, até que o Flamengo tem um pênalti marcado a seu favor, que eu vou te falar, viu? Sempre aquela coisa. Um pênalti daqueles bem mandrakes, um pênalti aí desse futebol nosso moderno, contemporâneo, que é meio esquisito. Um lance em que há um desvio de uma bola numa curtíssima distância que pega na mão do jogador do Grêmio dentro da área. Só que é um jogador que está subindo para cabecear uma bola, ele está nas costas de um jogador do Flamengo, bola desviada, bate no braço dele numa distância curta que não dá nem para ter o reflexo de tirar o braço. E diante desse acúmulo todo de situações, o árbitro em campo até nem deu o pênalti, mas o VAR, muitas vezes ele, para não dizer sempre ele, chama o árbitro e fala: olha, venha rever o lance aqui, porque parece que aconteceu alguma coisa. Aí o VAR, você sabe como é, fica falando no ouvido do juiz, o juiz de repente não tem personalidade, ou sei lá, percebeu que nem ia mudar muito o resultado ali, naquele momento acaba dando esse pênalti que eu não marcaria mais nem a pau, tá? Mas enfim, o árbitro marcou. Quem quiser achar que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, ache. Mas, ao mesmo tempo, não parece que tenha determinado o resultado da classificação. Provavelmente se classificaria mesmo assim, mas não custa notar que foi um lance bem esquisito, a verdade seja dita aqui. Então, com esse gol aí, o Flamengo fez 1-0, somando os placares 3-0, e assim saiu classificado do Rio de Janeiro também, e agora vai fazer a final contra o São Paulo, que venceu no estado de São Paulo. Então a final fica entre São Paulo e Flamengo. Os jogos vão acontecer dia 17 e 24 de setembro, portanto temos uns bons dias até lá, e quando esse jogo chegar mais perto também, a gente vai comentar sobre eles aqui, falar sobre as perspectivas, até porque tem um mês, né? Ainda vai demorar um pouco. Então se você quiser acompanhar tudo sobre a final da Copa do Brasil também, você pode se inscrever aqui no canal, que você vai receber esse conteúdo, né? Fique atento aos vídeos que a gente publica. E lembrando que
essa semana ainda a gente vai fazer um vídeo sobre os adversários dos clubes brasileiros na Libertadores da América. Os jogos acontecem semana que vem e a gente vai traçar todo o cenário aqui do que esperar para essas partidas. Então você que torce pro Palmeiras, pro Fluminense, pro Internacional, acompanhe também o conteúdo que está por vir, certo? Por enquanto é isso, eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui e até a próxima. Fui!